pessoal, está começando mais um podcast Folha Business. E hoje vamos falar sobre cafés especiais. Ao meu lado, Camila Vivaco, a produtora de café de Brejetuba. Seja muito bem-vinda, Camila. Prazer, Stephanie, em estar aqui. Eu sou grande admiradora do seu trabalho. Você é muito ativa, né, em valorizar o produtor, valorizar o que é feito no interior. Então, eu estou junto com você nessa e admiro muito o seu trabalho, me inspiro. Muito obrigada, Camila. E Camila, indo direto ao ponto, como começou, assim, né, a origem desses cafés especiais e o seu amor também pela cafeicultura? Então, só contextualizando, hoje eu tenho duas marcas de café. Café Chiara e Café Marapé. Café Chiara são cafés especiais e Café Marapé é um café tradicional. Tudo começou pela minha mãe, que a minha mãe, desde que meu avô faleceu em 2002, ela assumiu a fazenda. A fazenda estava abandonada, ela teve que assumir sozinha, ficava viajando para Castelo e voltando para Brejetuba todo dia para cuidar da gente, né? Que ela era mãe solteira e para cuidar da fazenda. E ela foi a primeira a produzir cafés especiais lá em Brejetuba. Legal. Ela foi pioneira. E eu via que isso não era valorizado. Então, eu comecei a estudar, todo mundo me pedia café torrado. Aí eu resolvi começar a vender, fazer um dinheirinho na faculdade. E comecei a estudar. E aí o conhecimento, né, é uma coisa assim que liberta a mente, que faz a gente ser disruptivo mesmo. A gente entende o que ninguém tá entendendo. Na época não se falava em café especial. E aí eu comecei a vender e deu super certo. Começaram a me pedir para colocar em supermercado e tal. Mas tudo começou com a intenção de valorizar o trabalho da minha mãe. Que legal. E eu acho que uma coisa que vale a pena a gente trazer aqui para o nosso público é que hoje, né, Brejetuba é considerada a capital capixaba do café arábica, né? A maior concentração de café arábica está naquela região e hoje com vários cafés especiais. Mas como você falou, né, o pioneirismo de vocês de conseguir enxergar esse potencial num grão, né, que muitas vezes era commodity, mas vocês quiseram transformar para uma marca, né? Eu acho que essa ideia também, né, de valorizar com marca faz total sentido, né, assim. Porque Exatamente. Você não botou numa embalagem qualquer, né? Você pegou uma embalagem bonita, fez um marketing. E eu acho que você trouxe de fato aquilo que você aprendia aqui na cidade para o campo, né? Foi um pouco diferente. Foi uma visão, né? A minha visão sobre aquilo, como que eu quis trazer a marca, como que eu quis que as pessoas enxergassem. Eu sempre gostei muito de valorizar artistas, então eu pedi uma menina lá de Venda Nova na época para fazer a embalagem, que é lá perto. Contei a história, contei muita história, todas as embalagens contam alguma história. Então, isso tudo por trás gera valor, né? Eu acho que você falou sobre isso, né? E o storytelling de vocês é muito claro e muito bonito também, né? Então, a história da sua avó, né? Também tem ligação, a história da sua mãe, as mulheres que constroem também essa fazenda, né? Claro. E além disso, né? Além das mulheres, todas as mãos que passam por esse café. Eu acho esse trabalho de valorização que vocês fazem de pessoas muito legal também, né, Camila? Exatamente, a gente foca muito nisso. A missão tá totalmente ligada a acelerar não só a empresa, mas também a vida das pessoas. Desenvolver pessoas, levar capacitação para o interior. E você falou da minha bisa, é a Chiara, que dá o nome à marca, né? Chiara Casagrande. Ela hoje tem 106 anos, está viva. Caramba, lúcida, maravilhosa. Que privilégio. Uhum. E a embalagem até é minha mãe colhendo, como produtora, né? E ela tomando café, Dona Chiara. Que é o que aconteceu desde sempre, né? Desde que minha mãe esteve lá. Então, é muito importante a gente contar a história verdadeira por trás do produto, né? Para o cliente. E eu acho que, além disso, vocês também começaram a mostrar que dá para ter várias visões sobre o negócio, né? Então, através do marketing, através da abertura de novos mercados, né? Colocando o café na prateleira de supermercados, mas que também dá para expandir para além, né? Sei que vocês agora estão numa expansão internacional, queria que você compartilhasse um pouquinho disso com a gente. O produtor, ele também é um empresário, né? E aí tem a empresa do produtor até a colheita e tem a indústria que vem depois e torra, moe, faz o que tiver que ser feito. O que acontece é que todos os cafés sempre foram exportados, em sua maioria, verde. E aí a gente quis trazer uma nova visão sobre isso, no sentido de
contar para o mundo que o Brasil também tem grandes indústrias, grandes mestres de torra e trazer um pouco mais de valor para o produto que a gente vende. E como aqui dentro do estado a gente tem muita competitividade, que eu gosto, e o preço do café está muito alto, então a gente quis diversificar, não estar só aqui dentro. E aí a gente já está em São Paulo, Rio, a gente já vende, tá abrindo em outros estados e vai para o exterior, porque a gente não quer só focar aqui dentro mais, devido ao preço do café, que a gente precisa conseguir ter uma margem maior e por competitividade. E aí, pra fora, vocês vão pra onde? Conta mais dessa história pra gente, que a gente gosta de curiosidade. Então, a gente tem muitas conversas. O primeiro que a gente abriu realmente foi Holanda. A gente está prospectando lá para começar a enviar o café, fazendo as embalagens, cumprindo a legislação. E também estamos em conversa com os Estados Unidos e com Portugal. Agora também começamos a conversar com a Argentina, mas essas conversas nem sempre fecham, né? Fecham. Demorou muito pra gente fechar essa da Holanda. Coisa de anos conversando com várias pessoas. Você tem que estar muito aberto, sabe? Verdade. Porque senão desanima. E não pode desanimar, não. E eu acho que é exatamente isso, né? Há um tempo atrás a gente via, né, os Venturins, né, que aí é o café Conilon, eles começando a fazer a exportação direta, né? Foram os primeiros produtores aqui do estado a fazerem isso e também foram disruptivos como você, né? Assim, botavam um café na bolsa, levavam e conversavam com cafeterias e abriam esse mercado. E eu acredito que muito do que a gente pode ver, né? E não é uma competição de marcas de café, não é isso, né? É um mercado ainda muito novo para que se tenha essa visão, mas muito do que a gente precisa levar o café brasileiro para fora e precisa fazer com que as pessoas valorizem também a origem, né? Por muito tempo a gente tinha aquele pensamento, né? Somente do café arábica ou somente do café do Vietnã, e agora a gente já consegue mostrar que a gente tem café de qualidade aqui, né? E que dá pra gente, de fato, ter uma rastreabilidade, ter certificações que comprovam a nossa sustentabilidade, e aí é desde o grão até a xícara, né? Exatamente. Sobre competitividade de marcas, que você comentou do Venturim, isso tudo ajuda as outras marcas, Verdade. Porque o café especial ainda é muito pouco conhecido. Então, se o Venturim tá levando cafés Conilons especiais para fora, ele tá me ajudando também, entendeu? Tá abrindo caminho, né? Exatamente. Eu falo, não é uma competição. Tá apresentando para o consumidor, tá educando o consumidor, e é isso que a gente precisa hoje. Então, concorrente, para mim, corre junto. Eu gosto de ter interação com as pessoas que trabalham com isso também, gosto de aprender, de ensinar o que eu passei. Então, é muito importante esse relacionamento. E aí aproveito para te perguntar, assim, fala um pouquinho para mim dessa diferença, né? Para quem tá em casa e muitas vezes não consegue entender essa diferença do que a gente tá falando de café especial pro café tradicional. Como é que é isso? Então, quando o café sai do pé, a gente colhe da lavoura. Normalmente, cada lavoura vai ter uma variedade, uma espécie específica. E aí, a gente vai colher e vai mandar provar. Quem vai provar vai ser o Q Grader. Q Grader é um profissional certificado que coloca o café na boca e provavelmente ele já sabe a pontuação ali. Mas aí, ele faz a classificação de 10 itens e pontua de 1 a 10 para cada um dos 10. E aí, o somatório, dando acima de 80 pontos, é um café especial. E são itens como doçura, acidez, amargor, esses itens que ele percebe no café para dar a pontuação. E é legal porque a tabela, né, do café, ela não vai de 0, 10. O café, ele vai perdendo, né? Ele vai perdendo pontuação. Então, quando o café apresenta algum defeito ali na xícara, ele vai perdendo essa pontuação. Exatamente. Tem análise física também, além da sensorial, né? Que a gente olha se o café tá com muita impureza, com grão quebrado. Qualquer defeito ali, uma broquinha, um buraquinho no grão já é defeito. Verdade. E tira a pontuação. Então, realmente, cafés especiais são muito exigidos para chegarem na pontuação necessária. E aí, quando a gente chega nessa pontuação, a gente tem cafés doces, cafés com muitas nuances, muitas características diferentes, e é isso que faz com que o café seja especial. Fora toda a sustentabilidade que tem por trás, a história que também faz o nosso café ser especial, não só o nosso, né, de todos os produtores. Eu acho que você falou, né? Voltando de novo para a história, né? Que eu acho que é o que também faz
muita diferença no café de vocês, eu queria voltar também para um pouco desse protagonismo feminino, né, que a gente vê na sua família, que vem de berço, né, desde a sua avó, que com certeza é uma grande guerreira, né, e passa pela sua mãe, e passa também por você. Como que você se vê nesse cenário, né, com tantas mulheres inspiradoras ao lado, né? Como que você se vê aí como uma mulher do agro, né, e fazendo a diferença, mas também como uma empreendedora do agro, né? Então, as mulheres, elas não apenas são produtoras ou não apenas são empresárias, elas são o que elas quiserem. Então, eu nunca quis ligar a minha história com a fragilidade, com a dificuldade de ser mulher. Eu nunca quis isso. Porém, eu já sofri preconceito, sim, das pessoas não acreditarem em mim por eu ser mulher, ser jovem e tudo mais. Mas também já tive oportunidades de pessoas que abraçam isso, querem incentivar, apoiar. Mas eu percebi que no final não tem a ver com gênero. É muito sobre se você entrega ou não o que você promete. Exatamente. Então, a mulher, qualquer pessoa, qualquer gênero, você tem que prometer e cumprir. E só prometer o que você pode cumprir, sabe? Dá conta, né? Dá conta. E isso traz a credibilidade. E quando você tem credibilidade, as pessoas vão acreditando em você e vão te dando oportunidade. Então, é basicamente isso que eu vejo que eu fiz de diferente. E não acho que hoje é mais uma questão de discussão a mulher no agro. Eu acho que é uma realidade. Exatamente. A gente vê isso cada vez mais. Tem muita mulher, não só no agro, empreendendo também, né? Eu tô aqui pra mostrar que tem dificuldade? Tem, como em todo ramo, mas é possível. E não tem muito empecilho a não ser você entregar o que você promete. Quando eu fui atender pela primeira vez, né, numa fazenda como engenheira agrônoma, eu lembro que eu cheguei na fazenda e o produtor falou bem assim comigo, né? Cadê o agrônomo? Vai chegar, não? E aí eu falei bem assim, ele já chegou, eu tô entrando na roça. E aí eu peguei e entrei pra dentro da fazenda. E ele olhou pra minha cara assim, e eu falei, o senhor vai vir ou vai ficar aí? E aí eu comecei a rodar a fazenda com o cara e comecei a atender ele. Então, eu acredito que por muito tempo, né, se a gente olha para esse lugar, né, e fica querendo levantar bandeiras, né, ou até mesmo fica querendo, né, criar mimimi em cima disso, vai ser pior. Eu acredito que isso já passou, foi necessário, né, que a gente ocupasse esse espaço, mas agora foi o que você falou, a gente precisa arregaçar as mangas, né, e trabalhar e mostrar o nosso diferencial a campo, né, que aí mostrando o nosso diferencial, de fato, a gente vai conseguir abrir esse espaço e permite também que outras mulheres entrem, né. Eu tenho certeza que quando você dá uma palestra, você mostra força e incentiva outras mulheres. Tenho certeza que quando eu, né, também estou falando, eu acabo inspirando outras mulheres. Então, eu acho que depois de nós, vai ser mais fácil as mulheres virem também, né? Então, a gente quer abrir esse espaço. E também tem muito sobre o jeito da mulher lidar com as coisas. Obviamente, pode ser um pouco diferente, assim como o meu jeito e o seu jeito são diferentes. Cada liderança é única. Sim. Mas a mulher é bem detalhista, então ela traz muita inovação, traz uma visão estratégica diferente. E isso tem se destacado muito, né? Tanto no agro como em qualquer lugar. E aí eu acho que você falou essa questão da visão estratégica, eu queria que a gente focasse um pouco nisso. Muitos produtores rurais hoje em dia não sabem o custo da sua saca de café e aí acabam falando, né, que o café tá caro, o café tá barato, né? Então, hoje a gente tá num momento que é até difícil falar isso porque o preço tá bom, né? E quando o preço tá bom, ninguém quer pensar em gestão, né? Ninguém quer fazer cálculo. Mas quando as coisas apertam, a gente sabe que isso é necessário. Como é que foi pra você, né, na fazenda, como é que foi também pra sua mãe nesse processo de organizar a fazenda com uma empresa e principalmente tendo frentes diferentes somente da produção agrícola, né? Como é que foi para você enxergar esse contexto? Quem é responsável hoje, administrativa financeira da fazenda? É você? Tem outra pessoa que te ajuda? Legal essa pergunta e muito necessária. É por isso que eu falo muito que o produtor é empreendedor. Por quê? Porque a gente precisa entender de DRE, caixa, tudo isso. A minha mãe, especificamente, ela já fazia planilha de Excel. Que legal. Em tudo, assim. Ela só não automatizava as coisas dentro da fazenda. Que ficava difícil cruzar as informações e tal. Então, hoje a gente está nesse processo de implantar sistema, cruzar a informação, fazer rastreabilidade, tudo dentro do sistema. Mas, realmente, quando agora eles estão ganhando dinheiro, qualquer
pessoa que está ganhando dinheiro, a gente não olha muito para os custos, né? Porque está sobrando, então tá tudo certo. Mas como que a gente vai saber quanto que eu tenho liberdade de investir daquele dinheiro a mais que está entrando? Como que eu vou ter essa segurança, principalmente dentro da volatilidade que é o mercado do café? Então, eu acho que dado traz muita segurança para tomar decisão. Isso ainda falta, essa conscientização. E acho que a gente pode cada vez mais simplificar isso, né? Para o produtor aderir. E eu estou tentando fazer inicialmente na fazenda. E acho muito legal ter capacitações nessas áreas, porque é muito necessário. Recentemente, né? Eu me tornei produtora rural mesmo, agora, né? Produtora de cacau. E eu confesso que quando a gente começou, né, a fazenda, eu me peguei em várias questões contábeis que eu não sabia resolver. Mesmo sendo empresária há muito tempo, né? Mesmo lidando com essa questão contábil de empresa por muito tempo. E aí, muitas características do meio rural, características do enquadramento de produtor rural me pegaram super de surpresa. Então, assim, quando você tem funcionário, se você é pessoa física, se vai fazer contratação, o imposto, quanto incide, né? Dependendo do enquadramento que você tem, dependendo da quantidade de sacas que você está vendendo. Tudo isso me pegou muito de surpresa. E por muitas vezes, no meu lugar, né, como agrônomo, como comunicadora, eu imaginava e falava com o produtor, faz isso, investe esse tempo. E hoje, como produtora, eu confesso que eu vejo a dificuldade que é para o produtor no dia a dia, né? Que tá ali cheio de demandas, cheio de coisa para poder parar e fazer gestão. Então, eu acho que hoje também falta um pouco de ferramenta, né, Camila? Você percebe isso? Assim, além, logicamente, de capacitações, você percebe que falta ali ferramentas adequadas também para o pequeno produtor, para o médio produtor? Falta informação também. Até a gente procurando profissionais nessa área para te orientar é difícil achar. É difícil. Mas é possível. Com muito tempo aí de mercado, muito tempo procurando, todo dia eu ainda descubro coisas novas do produtor e do CNPJ, porque tem muitas diferenças realmente. Acho que existem tecnologias, mas que não estão adequadas para o produtor. Então, a gente tem que adequar. Principalmente pro nosso perfil, né, de produtor do Espírito Santo. Pequenos produtores, mais empresas familiares, né, para esse perfil. Eu vejo que já existem muitos softwares hoje em dia, né, para grandes culturas, para grãos, né, a gente já tem isso, mas de fato eu acho que para o café especialmente, né, eu percebo um pouco essa lacuna. Eu vejo que seria muito bom se o produtor conseguisse se colocar num lugar mais de administrativo e menos de operacional. Porque, realmente, se ele ficar muito no operacional, não tiver pessoas para ajudar ele não vai conseguir se concentrar no administrativo. E, naturalmente, ele vai deixar de lado. Então, acho que o produtor tem que se colocar como administrador de uma empresa. E aí, ele conseguir fazer todos esses controles. Porque se ele tiver que fazer tudo, ele não vai conseguir fazer. Vai ser a última coisa que ele vai priorizar. Só que aí ele não sabe nem se ele tem lucro. Exatamente. Não sabe o custo do produto dele. Não adianta. Eu percebo, né? Na administração, a gente tem um conceito que é o da pirâmide, né? Que é o operacional, tático e estratégico. E aí, eu tentei, por muitas vezes, implementar isso na fazenda, né? Pensando, né? Os colaboradores como a maioria deles operacional, né? E tendo o estratégico, tendo o tático, querendo estar somente no estratégico. Mas no dia a dia, a gente sabe que é muito difícil. Muito difícil. Sair do operacional, né? Ou do tático é muito difícil ficar apenas no estratégico. Mas foi o que você falou, assim. Eu vejo que existe esse caminho, principalmente pra gente, né? Eu acho que as novas gerações que estão chegando têm muito a contribuir em governança, em gestão, em sustentabilidade para dentro das fazendas. E sobre isso, queria te perguntar um pouquinho de quais você acha aí que são as perspectivas futuras para a cafeicultura. Então, eu até trouxe um dado aqui que fala, um levantamento da empresa Brain Insights, fala que em 5 anos vai ter um crescimento de 12,32% do café especial. A gente não vê tanto crescimento de consumo de café, mas a gente vê uma troca. Exatamente. E eu, particularmente, acho esse dado aqui, eu acho que é pouco. Acho que vai crescer muito mais. O potencial que a gente tem, né? Não só potencial, mas que ainda não é conhecido. A população não tem essa educação. E eu, dentro do setor, eu consigo ver que cada vez mais pessoas estão conhecendo. E o mais interessante, quando elas conhecem, elas não querem voltar para o café tradicional. Quem toma um café especial não quer voltar. Quando elas entendem o que é a diferença, então elas normalmente, né, óbvio,
não querem voltar. E, além disso, com o café subindo muito de preço, a diferença de preço do especial para o tradicional ficou muito pequena. Verdade. Então, às vezes, a pessoa vai escolher pagar um pouquinho, uns reais a mais, para levar o café que ela gosta mais para casa. E isso traz uma grande oportunidade, que eu acredito que vai acontecer de forma natural. Então, eu aposto muito no mercado, apesar de ser sempre um mercado que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas eu acho que vai crescer muito, exponencialmente. E eu acho que principalmente nesse momento, né, de alta do preço ou de oscilações que a gente tem no mercado, se diferenciar pela qualidade sempre vai ser um diferencial positivo. Sim. Porque aí, independente da volatilidade do preço do commodity, você vai estar assegurado de que o produto tem qualidade, tem já um posicionamento de marca e que, de fato, você vai conseguir uma agregação de valor nele. Exatamente. Eu falo que eu quero entregar um produto que vale mais do que ele custa. Isso é muito difícil quando a gente está falando de commodity, porque Exatamente. Tem muita concorrência, é um mercado que é muito tradicional, mas também tem essa facilidade de trazer diferenciais por ser um mercado muito, muito tradicional. Então, eu trago dessa forma, eu tento trazer a história verdadeira, tento trazer sustentabilidade, pessoas, e eu acho que todo produtor pode fazer a mesma coisa, contar a história dele e agregar valor. Porque no final do dia é isso, a gente tem que ter a capacidade de gerar valor para o nosso produto. Perfeito. Camila, a gente está quase chegando ao final do nosso podcast. Passou tão rápido o nosso tempo, que a gente com certeza ficaria horas aqui conversando. Mas queria que você deixasse aquele recado final, né? Aquele conselho para produtores que querem investir no café especial, né? Ou querem entrar no mercado de cafés. Dá um conselho, então, para os nossos produtores. Eu acredito muito em todos os produtores, sei da capacidade e acho que a gente não tem que esperar a oportunidade de bater na porta, a gente tem que ir atrás dela e gerar valor para o nosso produto e todos vão valorizar o seu trabalho, o amor e a dedicação que você tem diariamente. Então, se eu pudesse dar um recado para os produtores, eu deixaria esse. Não desista, aposte em você mesmo. Isso aí, contem boas histórias, produtores. A gente precisa de mais histórias no café. A gente precisa de conhecer mais a origem de quem produz, né? Coloquem desenhos nas embalagens, contem as histórias, né? Invistam, né, no e-commerce. Vocês têm isso muito forte, né? Assim, a venda online, invistam em pontos de venda e se mostrem para o mercado. Vamos parar de esconder as joias que a gente tem por aí, vamos mostrar mais para o mercado, para que principalmente daqui a pouco, né, o nosso café tradicional seja o café especial e que seja mais acessível também a todos esse mercado de cafés. Camila, muito obrigada, também sou sua fã pelo trabalho que vocês fazem e eu espero ir lá gravar com vocês. Está convidadíssima, a gente está fazendo reformas lá, mudando a indústria e você está convidadíssima para ir lá conhecer. Perfeito. Então, ó, compromisso público aqui, que na primeira temporada de Agrobusiness 2025, a gente vai lá, então, gravar com vocês em Brejetuba, cidade do café. Top, você vai adorar. Muito obrigada.